A América Latina está tomada pelo caos. Sim, isto em momento nenhum é um exagero. Estamos vendo aí diversos episódios de convulsão social sendo espalhadas pelo Chile, Peru, Equador e até no Brasil. Só que tudo isso está interligado por um mal chamado Foro de São Paulo. E eu vou apresentar para vocês aqui em 9 passos um raio-x de toda a origem desse caos. Olá meu caro, olá minha cara, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou Paulo Henrique Araújo e é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, meus amigos, sem muitas delongas, eu vou direto ao assunto, tá? Porque nós estamos vendo aí uma situação que é muito preocupante, que está acontecendo por toda a América Latina, e isso deve ser exposto, isso deve ser colocado à luz dos fatos. Todos nós devemos estar atentos ao que está acontecendo e estar prontos a denunciar, porque infelizmente toda essa colcha de retalhos deveria estar aí totalmente interligada já pela mídia, mostrando e expondo os fatos, mas tudo é posto como itens isolados, como acasos, sem nenhuma ligação. E sim, é o nosso dever mostrar isso à população, expor isso, colocar isso à luz de uma vez por todas. Bom, meus amigos, eu escrevi agora há pouco um artigo aqui no meu site, no pharaújo.com.br, onde eu vou detalhando todos esses pontos com diversas fontes, links e alguns pontos que já estava sendo traçado aí, tanto por mim quanto pelo senhor Sepúlveda, no programa de podcast que fazemos junto lá no Pod Conserva, a análise da semana. Então, eu vou trazer aqui para vocês esse artigo para passarmos aí em conjunto, tá? Então vocês conseguem encontrar esse artigo aqui. Eu vou deixar o link também no comentário fixado para vocês acessarem, pois assim, além de vocês compartilharem esse artigo, visualizar o artigo, vocês também vão conseguir aí acessar todas as fontes que eu estou colocando aqui no decorrer do texto, que obviamente não vou mostrar todas aqui no vídeo. Mas vamos lá. O caos orquestrado pelo Foro de São Paulo na América Latina. Já fazem algumas semanas que falam em análises no Pod Conserva que as convulsões por toda a América Latina não são coincidências ou mero acaso. Nos dias 5/10 e 12/10, no programa Análise da Semana, Sr. Sepúlveda e eu, ao analisarmos o caos político instaurado no Peru, apresentamos as ligações existentes entre a classe política peruana e as ligações da Odebrecht com a corrupção do país. Vale ressaltar que a Odebrecht também não é uma ponta solta nesta história. Haja visto que a empresa, além de estar profundamente ligada ao Mensalão e ao Petrolão, além de financiar grupos revolucionários pelo continente, como no caso das Farc, onde pagavam uma média de $100 mil mensais para tocar obras em locais dominados pela guerrilha. Assim como ligações no Equador, na época em que o país era comandado pelo também membro do Foro de São Paulo, Rafael Correa. Feito esse apontamento, temos que ligar mais alguns pontinhos, como diria aí o meu grande amigo José Carlos Sepúlveda. Então aqui vem o primeiro ponto de ligação dos 9. O Foro de São Paulo é realizado. Em 21 de 6 de 2019, foi realizada em Caracas, na Venezuela, a reunião do Foro de São Paulo, que contou com a participação da alta cúpula da esquerda latino-americana, incluindo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Além de Gleisi, Rafael Correa, ao que tudo indica, participou do Fórum dos Sovietes Tropicais. Rafael Correa, para quem não sabe, ex-presidente do Equador e condenado também pela justiça por corrupção envolvendo a Odebrecht. O documento final do encontro pede o fim da, entre aspas aqui, perseguição política, fecha aspas, aos seletos e inocentes membros da organização. Elaborada pelo conjunto de partidos políticos e movimentos sociais, exige a liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente do Equador, Jorge Glass. Em paralelo, o documento pede o fim da perseguição contra líderes como a ex-presidenta da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, e o ministro de Relações Exteriores do Equador, Ricardo Patiño. Vamos agora para o segundo ponto. A Argentina na rota do retorno da esquerda ao poder. Aproveitando-se do caos econômico na Argentina, quase em sua totalidade herança das políticas de esquerda do peronismo e kirchnerismo,
inicia uma campanha midiática de enfraquecimento do já combalido Maurício Macri, com direito ao poste argentino aqui, Alberto Fernandes visitando o ex-presidente preso por corrupção, Lula. Então aqui vamos para o terceiro passo, que é a Amazônia em chamas e o apoio globalista. O mês de agosto é tomado mundialmente pela incrível cortina de fumaça, literalmente falando, que envolveu as queimadas na Amazônia. Bom, pessoal, aqui mesmo no meu canal, eu até deixei aqui o link para o vídeo, mas vocês também conseguem encontrar esse vídeo aqui no canal, onde eu detalho um pouco de toda a estratagema que foi montada aí, né, com o apoio aí do movimento globalista para essa narrativa que foi criada das queimadas na Amazônia, onde também o presidente Jair Bolsonaro acabou expondo na ONU posteriormente, onde a maioria de vocês já conhecem esse tema, mas se quiserem relembrar algum ponto, vocês podem também assistir esse vídeo. E além dos interesses da agenda globalista, o movimento revolucionário latino-americano aproveita o fato, utilizando como massa de manobra a questão indígena, chegando a utilizar o também membro do Foro de São Paulo e presidente da Bolívia, Evo Morales, que chegou a se perder em meio às queimadas em seu país. Quem não se lembra do Evo Morales perdendo-se lá no meio da selva, né? Grande índio. Mas enfim, tem um link para essa matéria também, onde vocês podem ver essa anedota dentro da situação. E aqui, voltando à leitura, ressaltando claro que o país cocaleiro foi o maior atingido pelas queimadas e não o Brasil, como propagado internacionalmente. Esse aqui é um ponto muito importante que nós devemos ter em mente e sempre também pontuar isso. Porque os maiores focos de incêndios vieram da Bolívia e não do Brasil. E a Bolívia, para quem não sabe, aqui na América do Sul, acredito que hoje, com o governo instituído, é o maior estado apoio à Venezuela e também o segundo principal satélite do Foro de São Paulo, com poder instituído ainda. E aí nós vamos para o quarto tópico, que é manchas misteriosas de óleo são espalhadas. Aqui é a parte 1, né? Ainda no mês de agosto começam a aparecer manchas de óleos na costa norte do Brasil. A Petrobras não registra nenhum acidente em suas plataformas ou embarcações no período. Greenpeace, mídia e ONU calam-se sobre o ocorrido. Diferente do que foi feito com as queimadas, né? Diga-se de passagem aqui, nós não tivemos nenhuma Greta Thunberg, não tivemos aí nenhuma declaração na ONU, ela falando que nós roubamos, né, o seu futuro. How dare you? Enfim, é identificado que a origem do óleo é da Venezuela, país que sediou o Foro de São Paulo, vale ressaltar novamente. A mídia simplesmente esconde o fato ou não dá devida importância. Fica ali, algumas manchinhas estão aparecendo, uma pequena nota de rodapé. Mas vamos lá. Próximo tópico. O Peru tem seu governo partido ao meio, literalmente. Na virada dos meses de setembro para outubro, o caos político e constitucional toma conta do Peru. Em uma trama, como dito no início, que envolve a Odebrecht, o Congresso peruano e o controle da Corte Suprema do país, no caso, o Judiciário. Então, se vocês quiserem entender os detalhes de toda essa trama, para não ficar muito longo aqui, vocês podem ouvir também aqui o Pod Conserva do dia 5/10, o programa Análise da Semana, que eu fiz ali com o senhor Sepúlveda, onde você pode ver e entender aí todo o detalhe e o caos político que está sendo propagado dentro do Peru. Tá? Então, o Pod Conserva está disponível tanto no Spotify, quanto no Deezer, no SoundCloud, no Google Podcast, nos principais agregadores. E o link também, você pode ouvir direto aqui na própria matéria. Todos os links estão aqui no comentário fixado, pessoal. Então, aqui o próximo item: Equador entra na rota do caos. No início do mês de outubro, eclodem revoltas populares no Equador por conta do aumento do combustível no país. Aumento causado pelo fim dos subsídios econômicos ao petróleo. Estes eventos também foram detalhados no Pod Conserva do dia 5 e mais a fundo do dia 12/10. Se vocês quiserem entender melhor ainda tudo o que aconteceu dentro de cada um desses países, eu recomendo vocês aqui ouvirem esses podcasts. Vale ressaltar aqui também a utilização de indígenas nas convulsões sociais destes países. Chile é tomado por protestos violentos. Na semana passada inicia-se um enorme protesto por todo o Chile, causado principalmente pelo aumento de 30 pesos na tarifa do metrô, o equivalente mais ou menos aqui a 20 centavos de real.
E aqui, pessoal, vale fazer uma ressalva muito interessante, pois o processo que está sendo utilizado no Chile foi o mesmo que iniciou-se aqui no Brasil pela própria esquerda na cidade de São Paulo, e até uma coincidência cômica, né, pelos 20 centavos. Vale lembrar aí que toda a esquerda, toda a mídia propagou, né, aquela manifestação como um ato público, Mark Zuckerberg, não é pelos 20 centavos. Na hora que a esquerda perdeu a hegemonia, perdeu o controle daquelas manifestações, o que eles fizeram? Tiraram o pé, e aí o resto é história, e aqui estamos hoje no Brasil. Então precisamos ver como que isso vai se dar aí dentro da história do Chile e o que vai acontecer. Bom, mas retornando aqui então para o nosso artigo. O presidente chileno chegou a suspender o aumento da tarifa, mas a ebulição social continuou. E aqui, meus amigos, a coisa começa a ficar literalmente grave. O número de mortes nas ruas do Chile já chegam a 11 pessoas, o exército precisou ser acionado e o aeroporto de Santiago teve seus voos suspensos hoje. Tá? E aí, nós temos o 8º passo, a retomada ambiental contra o Brasil. Após um longo silêncio de ONGs, mídia e instituições internacionais, inicia-se um processo de culpar o governo do Brasil por não prever o desastre ambiental. Cria-se uma falácia de que o desastre não foi contido por ter extinguido-se o Comitê do Plano de Ação de Incidentes com Óleo. Com isso, saem da toca não somente a mídia com coberturas bombásticas, criação de narrativas que chegam a colocar em xeque a origem do óleo venezuelano na nossa costa, como eu apontei no Twitter. Aqui tem um tweet que eu deixo aqui, onde eu comento uma matéria que foi feita no Jornal Nacional de sábado, onde teve um monólogo gigântico aí com imagens e depoimentos aí de voluntários que estavam trabalhando, escolhidos a dedo, chorando. E esse monólogo que foi colocado no final, além de colocar toda a culpa no governo brasileiro pelo caos ambiental, pela catástrofe ambiental, coloca-se bem jocosamente no final, com o óleo que disse vir da Venezuela. E além disso, um outro ponto que eu comento aqui no artigo, é justamente, não somente a mídia começou a ser utilizada aí com essa finalidade, mas já começou também os intelectuais orgânicos. De repente começou a sair do buraco pessoas falando sobre o caos ambiental, como isso vai afligir a sua alimentação. Nós tivemos aí Paola Carosella, Felipe Neto, o Bahia Futebol Clube, etc, etc, etc. 2 meses que o problema está acontecendo, está sendo investigado, está sendo tratado e a população está ajudando. De repente, os intelectuais orgânicos começam a aparecer aí para propagar mais uma vez o apocalipse ecológico que já vai virando moda aqui no Brasil. Bom, voltando aqui ao nosso artigo, o último ponto, o 9º ponto, Maduro deixa nas entrelinhas a responsabilidade do Foro de São Paulo sobre tudo isso. No último sábado, dia 19/10 agora, o ditador venezuelano Nicolás Maduro declara no primeiro Congresso Internacional Las Comunas. Olha só que coincidência, né? Mas, meus amigos, lembrem-se, o comunismo não existe, né? Isso aí é coisa de chapéu de alumínio. Vamos lá, abre aspas aqui para Maduro. O Foro de São Paulo está bem em toda a América Latina, no Caribe e no resto do mundo, como os movimentos sociais. E aqui continua Maduro. Devemos continuar, estamos indo melhor do que pensávamos, fecha aspas, afirmou o ditador. Bom, meus amigos, e para concluir aqui, eu vou deixar também uma thread. Essa thread eu vou deixar no link, aqui dentro do próprio artigo, do Taiguara Fernandes de Souza, onde ele também pega outros aspectos numa outra linha do tempo, que é complementar a esses dados que está aqui, e ela é de extrema importância que seja vista também. Meus caros, então, com isso, espero ter feito aí um breve resumo de tudo o que está acontecendo na América Latina. Deixei aqui diversas fontes para que vocês possam afunilar mais o entendimento de vocês. Nós temos aqui publicado mais de 2 horas de conteúdo facilmente para vocês analisarem e verem item a item do que está acontecendo em todo esse caos na América Latina.
Meus amigos, o Foro de São Paulo, entenda, não é uma reunião de velhinhos saudosistas, como é dito diversas vezes pela mídia. O principal que acontece não é nas palestras, são nas reuniões fechadas. E isso já disse Luiz Inácio Lula da Silva em 2005. Então, se vocês não viram sobre isso, procurem. Teve uma live que eu fiz com o pessoal do Movimento Brasil Conservador, onde nós apontamos isso e mostramos isso também. Tem uma transcrição completa, né, do discurso de Lula lá, onde ele aponta todo o modus operandi do Foro de São Paulo. E aqui também vale pressionar, sim, todos os parlamentares, principalmente os deputados eleitos nessa nova legislatura, para que seja instaurado a CPI do Foro de São Paulo. Essa CPI é de extrema importância. É a CPI mais importante no momento, é a investigação mais importante que deve ser feita, e o Foro de São Paulo precisa ser denunciado como uma organização terrorista o mais urgente possível. Vale lembrar aqui que em julho do ano passado, José Dirceu declarou numa entrevista que Bolsonaro ganharia a eleição, mas não levaria o poder. E isso está ficando cada vez mais claro. Nós temos o establishment lutando contra o governo instituído no Brasil, nós temos o judiciário, boa parte do legislativo e infelizmente o próprio partido do presidente, sem contar diversos influenciadores que ficam absorvendo aí toda a retórica que é posta, independente de alguns recortes ou não fazer parte de fatos da realidade. Esse, no momento, não é o ponto mais importante. O Foro de São Paulo é o que precisa ser atacado no momento, é onde todas as nossas atenções devem estar tomadas. Bons amigos, se você gostou desse conteúdo, eu peço para você deixar o seu like. Se é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se por favor, né? E deixe o seu comentário aí também, ele é importante e ajuda a engajar esse vídeo. E se você acredita nesse conteúdo, também você pode apoiá-lo através do Apoia-se, conhecendo o programa de recompensas. O link também está aqui no comentário fixado. Bons amigos, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.